Me permita compartilhar com você uma experiência que eu tive, que me fez refletir bastante. Se você já passou por isso, você vai se identificar. Se você não passou por isso e por acaso algum dia você venha passar, que você se lembre dessa reflexão e aí você decida se você vai reagir positivamente ou negativamente. Eu confesso que eu reagi negativamente, para mim foi doloroso, porque imediatamente quando eu consegui discernir o que tinha acontecido ali, muita angústia, muita vergonha, encheu meu coração assim de uma forma que eu não sei nem explicar para você. Mas ao contar, né, essa experiência, eu creio que vai te fazer refletir, assim como me fez refletir bastante sobre isso. E então bora lá. Um certo dia eu entrei num estabelecimento e eu entrei, me sentei, e quando me sentei, na minha frente tinha alguém que eu conhecia. Fazia tempo que eu não a via, né, essa pessoa, e naquele mesmo momento me veio no pensamento assim, vai até lá, pergunta se ela tá bem, conversa com ela, faz tanto tempo que a gente se viu, aquela coisa, né, você sabe, acho que você pode imaginar, né, qual seria o papo. Então, naquele momento que veio esse pensamento, automaticamente me veio outro pensamento, e esse outro pensamento me dizia, será que ela vai me receber bem? Será que ela vai reagir com entusiasmo? Ou eu vou ficar lá com a cara de tacho, né? Tinha outras pessoas ali. E esse receio me fez ficar paralisada no meu canto, não me deixou ir até essa pessoa. Esse medo, né, dela não me receber da forma que eu esperaria que ela me recebesse, me fez deixar de ir até ela. E ali eu fiquei. E aí eu não sei nem descrever a minha reação quando de repente eu olho e essa pessoa sai do seu lugar e vem até mim e senta do meu lado e começa a conversar comigo. Ela estava assim com o rosto assim tão sereno e ela me perguntava: oi, tudo bem? Quanto tempo você ia em casa? A gente nunca mais se viu. Tudo aquilo que eu iria perguntar para ela, né, de quanto tempo que a gente se vê, como é que ela estava, tudo isso ela me perguntou de uma forma assim tão simpática, e aquilo ali me encheu de vergonha naquele momento. Eu senti tanto naquele momento que eu não sabia. Eu conversava com ela, mas dentro de mim só Deus sabia como que eu estava. E ali a gente conversou bastante e depois ela deixou o lugar ao meu lado e foi para o seu lugar onde ela estava. E naquele momento Deus me fez refletir sobre algo importante demais, que muitas das vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer por causa do medo, da vergonha, do receio de não ser recebido. Naquele momento Deus estava me mostrando que se eu tivesse ido até ela, ela teria me recebido da melhor maneira possível, né? Mas como eu hesitei de ir até ela, ela veio até mim me mostrar que eu estava errada nas minhas convicções. Às vezes a nossa convicção, ela é tão errada, mas ela, antes de acontecer, ela nos priva de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Então Deus falou comigo, ela veio até você. Vocês conversaram, mas você perdeu um ponto comigo. Que ponto que eu perdi? O ponto de ir quando ele me falou. Porque naquele momento eu entendi que era ele que estava me mandando ir. Que era ele que queria que eu fosse até aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. O papel teria que sair de mim, né? Tipo aquela intenção, o primeiro passo teria que vir de mim. Mas como eu não fui, ele fez com que ela viesse até mim e me fizesse me sentir da forma que eu me senti, porque eu me senti envergonhada diante dele, porque ninguém sabia do meu pensamento, né? Ninguém sabia que eu tinha tido aquele pensamento de ir até ela e tinha recuado por causa do pensamento de vergonha, de receio, disso, daquilo. E muitas das vezes o inimigo usa isso para nos paralisar, para nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, o que eu quero fazer você refletir com isso? E se você sentir no seu coração de fazer algo por alguém, de falar algo para alguém, se o medo vier te paralisar, se qualquer sentimento, pensamento de que a pessoa vai ser indiferente ao que você estiver proporcionando para ela naquele momento, não ligue para isso. Apenas faça, porque se Deus está mandando você fazer é porque Ele tem um propósito, e o propósito de Deus não vai ser tão específico para você. Ele pode até se revelar para você e dizer o que é que Ele quer que você faça, mas às vezes Ele só vai te mandar ir, você não precisa saber o que Ele vai fazer, você só precisa ir, porque Ele vai se encarregar de fazer o resto. Então naquele momento eu me senti tão mal, porque eu pensei, poxa vida, eu deixei de fazer algo que Deus me mandou fazer, eu deixei de fazer algo que Deus queria que eu fizesse por causa do medo, por causa da vergonha, por causa do receio, por causa disso, daquilo. E Deus me mostrou que o meu medo, que o meu receio, ele era tão mentiroso, ele era tão falso, ele era tão errado, que ele fez com que a pessoa viesse até mim me mostrar que ela era tudo aquilo que eu iria ver se eu tivesse ido até ela. Mas eu deixei de ir e eu perdi, porque o tempo não volta. Aquilo que a gente deixou de fazer
passou, né? Então, que você não deixe passar um minuto sequer, uma palavra sequer, uma reação sequer, que você não deixe passar daquilo que Deus quer que você faça, daquilo que Deus quer que você fale. Não deixe passar por medo, por receio, seja qual for o motivo. Se Deus colocou no seu coração fazer algo, faça. Faça para você não perder ponto com esse Deus, né? Porque Ele está te chamando. Faça porque Deus pode ter algo na vida de uma pessoa que você poderia ser como se diz, um instrumento, um canal na vida daquela pessoa, e você acaba não sendo porque você acabou rejeitando fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, como eu disse, eu reagi de forma errada. Que você não reaja dessa forma. Que você, quando acontecer com você, você reage de forma positiva.